Bom, agora já fiz a primeira parte, vou fazer a segunda parte aqui do exercício, que é o cálculo da fórmula da área, tanto da área do triângulo equilátero e a área do hexágono, como eu fiz na primeira parte lá do exercício, é só pegar a primeira fórmula e multiplicar por 6. Então aqui já montei a fórmula e marquei aquela fórmula do cálculo da área, tá? Então, então eu vou fazer aqui, vou substituir. A base, como a gente fez no começo, é A dividido por 2, que é a metade do segmento. Então vou colocar aqui, ó. Então vai ficar A é igual a esse B que é a base eu vou trocar aqui, né? Então, na verdade não vou precisar usar essa parte, vou usar a base aqui, o A, né? Que essa parte aqui era só para chegar na altura. Então vou usar só o A, que seria essa base, essa medida inteira aqui. Então ficaria A vezes a altura, tá lá a altura, A raiz de 3 sobre 2, tudo isso dividido por 2, tá? Bom, o que nós podemos fazer aqui? Nós podemos aplicar a propriedade de potência de mesma base em A e A, né? Então, alguns exercícios a gente fez, mas vou dar uma lembradinha aqui, né? Então, A elevado à primeira, que multiplica A elevado à primeira, propriedade de potência de mesma base. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Ou seja, aqui vai ficar A elevado a 2, raiz de 3, tudo isso sobre 2, e ainda tem mais um 2 aqui embaixo. Eita bexiga, o negócio tá ficando... Falei que hoje ia pegar fogo a lousa aqui, hein? Aí o que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é uma divisão de frações, tá? Então o denominador aqui, só para lembrar aqui, é 1, certo? Então o que nós vamos fazer? Como que a gente faz a divisão de fração? A gente tenta dividir direto. Se não der para dividir, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu não vou lembrar tudo isso porque a gente fez no começo do ano, já na parte de revisão, tá? Então, não dá para dividir direto, a gente vai conservar a primeira fração, que é esse camarada aqui bem estranho, né? Certo? E dividido, né? Multiplicar pelo inverso é a mesma coisa que dividir. Vou multiplicar pelo inverso dessa segunda. Qual que é o inverso dessa? 2 sobre 1. O contrário é 1 sobre 2. Certo? 1 vezes qualquer coisa dessa qualquer coisa, ou seja, 1 vezes A ao quadrado, raiz de 3, vai dar o quê? A ao quadrado raiz de 3 e 2 vezes 2. Lembrando que a gente multiplica em forma linear. Não estou lembrando essas partes de fração porque a gente fez no começo do ano, certo? Então 2 vezes 2 é igual a 4. Ufa! Ou seja, agora já criamos um padrão. Para qualquer triângulo equilátero, o cálculo da fórmula para calcular a área de qualquer triângulo equilátero é essa fórmula aqui estranha, né? A elevado a 2, raiz de 3 sobre 4. Só para ver aqui, por exemplo, se aqui fosse 2, eu colocaria 2 ao quadrado, né? 2 vezes 2, 4, e resolveria, tá? Então é um padrão matemático. Se aqui for 1, coloco 1 elevado a 2 e já resolve, tudo bem? Então essa aí é a fórmula da área do triângulo equilátero. Então, aqui já está, aqui eu já fiz um resuminho aqui, ó. A fórmula da área do triângulo equilátero é A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Aí o que acontece lá? Para o hexágono, nós vamos ter que fazer 6 vezes aquilo ali, porque só para lembrar lá do que a gente fez no começo da aula, né? Eu dividi o hexágono em triângulos equiláteros e consegui formar 6 triângulos ao todo lá. Então, colocando a fórmula aqui, vou ter que multiplicar por 6. Dá para fazer alguma coisa aí? Não muito, tá? Não dá para mexer muito na fórmula. A única coisa que dá para fazer é dividir esses camaradas aqui por 2, porque eles são pares, né? Então eu posso dividir aqui por 2 e aqui por 2, só para ficar um pouquinho mais ajeitada a fórmula. Então como é que vai ficar aqui a fórmula da área do hexágono? Vai ficar o quê? 6 dividido por 2 dá 3, né? Então vai ficar 3A ao quadrado, raiz de 3, tudo isso dividido por 4 por 2, né? Porque eu estou simplificando os 2 por 2, né? Tudo isso dividido por 2, certo? Então, está aí as duas fórmulas, né? Da área do hexágono
e da área do triângulo equilátero. Tudo bem? Então é só a dedução, tá? É pesado, né, essa aula de matemática, mas nunca esqueça que vocês estão no terceiro ano do ensino médio. Bom, precisa fazer esse processo toda vez? É óbvio que não, né? Então isso aqui é para a gente chegar no resultado final, tá vendo? Das fórmulas, né? Então a gente vai pegar só essa produção, essa dedução matemática final, tá bom? Agora eu vou projetar o exercício da FUVEST que vai trabalhar esta situação aqui, aí vocês respondam e aí a gente vai tirando as dúvidas, tá?